Todos nós temos o desejo de ser livre, mas o que poucos percebem é que, na maioria das vezes, a maior prisão não tem muros. Essa prisão é nada mais que nossas mentes. Está nos nossos medos e que no que nós achamos que os outros vão pensar. E se eu te falar que existe um personagem que luta contra tudo isso? O nome dele é Eren Yeager. Desde criança, ele dizia que lutaria pela liberdade, mas conforme sua história avança, percebemos que a liberdade não é tão simples quanto imaginava, e talvez essa seja a maior lição de Attack on Titan. Sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Breno, e hoje vamos falar sobre a verdadeira filosofia da liberdade de Eren Yeager. Então se sente e vamos para o vídeo. Antes de seguirmos com o vídeo, precisamos entender em qual tipo de mundo se passa essa história. Attack on Titan conta a história de Eren Yeager, um garoto que após perder a mãe para os titãs, decide dedicar sua vida à busca pela liberdade. Porém, conforme a verdade sobre o mundo é revelada, Eren percebe que a maior batalha não é apenas contra os titãs, mas contra um destino que parece já escrito. E é justamente nessa jornada que encontramos uma das maiores reflexões sobre o que significa ser realmente livre. Desde pequeno, Eren sempre teve o sonho de sair das muralhas e descobrir tudo que existe pelo mundo. Para ele, aquele estilo de vida e mundo perfeito que os outros achavam que estavam vivendo não fazia nenhum sentido. Você até pode vir me falar, mas nós não vemos as pessoas falando isso. Sim, nós não vemos. Mas a partir do momento que paramos de lutar e aceitamos a realidade que é nos dada, estamos concordando que isso é melhor para nós. E o Eren discordava de tudo isso. Para a população que via as muralhas como uma proteção, para o Eren, ela tinha um significado totalmente diferente. Para ele, as muralhas não passavam apenas de cerca de um curral. Viver dentro das muralhas era como se eles fossem gados esperando pelo abate. Isso se reflete bastante com nossa sociedade. Existem pessoas que vivem uma vida infeliz, só que nesse caso, as muralhas são um curso que você faz e nem queria estar fazendo. Um trabalho horrível que paga mal, mas o medo de ser livre faz com que você tome a decisão de não sair das muralhas. A morte da mãe do Eren funciona como uma ruptura, e você mais uma vez pode vir me falar: ah, mas depois descobre que é o Eren que manda o Titã matar a própria mãe. Aí, desculpe, alerta de spoiler. Mas nesse momento, o Eren não sabia de nada. Depois desse acontecimento, ele percebe que não é só apenas querer ser livre que ele será, pois a realidade é cruel, e para ele chegar nesse objetivo não será nada fácil. Depois de todos esses acontecimentos, Eren chega à conclusão que ele vai lutar pela liberdade e pelos fins dos titãs. Diferente de muitas pessoas que sabem o que é preciso fazer para alcançar sua liberdade e não fazem, Eren nada contra a maré. Para chegar no seu objetivo, ele decide que irá ser livre e nem os titãs vão impedir ele de ter uma vida longe das muralhas. É justamente isso que você e eu devemos fazer. Não devemos deixar as muralhas empatar nossa liberdade. Só que essa liberdade não é algo que tanto nós como o Eren irá conseguir de graça. Existe um preço que precisará ser pago, pois a liberdade que tanto buscamos exige que fazemos escolhas difíceis. Conforme a história avança, o Eren vai percebendo que esse preço é maior do que ele imaginava, pois no seu caminho tem escolhas difíceis que ele irá precisar tomar. Escolhas essas que não irá afetar só ele, e sim seus amigos serão arrastados por conta de suas escolhas. É justamente na sua primeira missão que Eren percebe da pior maneira que se sua decisão for boa ou ruim, ela irá ter consequências. E da mesma forma no mundo real. Se você decidir sair do emprego, isso irá ter consequências, sejam elas boas ou ruins. Só que tanto nós como o Eren não podemos ficar presos às infinitas possibilidades que existem. É necessário tomar uma decisão e aceitar as consequências que vão vir junto com ela. É nesta mesma missão que Eren é atingido pela responsabilidade de decidir o que ele fará. Ele fica entre tentar resolver tudo sozinho, virando titã, ou confiar nos seus companheiros. E o que eu mais gosto nessa missão é que faz com que Eren comece a perceber o peso de tomar uma decisão. E a outra lição é que sozinho não conseguimos chegar ao lugar que queremos. Em algum momento, nós vamos precisar da ajuda de alguém. Ao longo da história, Eren percebe que a liberdade sempre teve um preço. Quanto mais ele aproxima do seu objetivo, mais precisa abrir mão da própria moral. É nesse momento que podemos lembrar de Nicolau Maquiavel. Em sua obra O Príncipe, ele defende que em certas situações, o governante precisa tomar decisões duras para garantir um bem maior. Não porque sejam moralmente corretos,
mas porque o resultado é considerado mais importante do que o caminho. Eren parece seguir exatamente essa lógica. Depois de descobrir que Paradis estava cercado por inimigos e que a paz dificilmente seria alcançada por meio do diálogo, ele entende que qualquer escolha teria consequências negativas. Se não agisse, seu povo poderia desaparecer. Se agisse, seria visto como um monstro. Diante desse dilema, ele escolhe sacrificar sua própria imagem e carregar os pesos das decisões que ninguém mais estava disposto a tomar. No decorrer da obra, surge uma pergunta fundamental, que muda completamente a história. Eren era realmente livre? Durante toda a obra, ele se escondeu por um único motivo, a liberdade. Derrubou muralhas, matou titãs e desafiou o mundo inteiro. Porém, quanto mais nos aproximamos do final, mais percebemos que talvez ele nunca tenha sido verdadeiramente livre. Após o despertar do poder do titã de ataque, Eren passa a enxergar fragmentos do futuro. Em algum momento ele já sabe exatamente o que vai acontecer, mas continua seguindo pelo mesmo caminho. Isso cria um dos maiores paradoxos da obra. Alguém que conhece o próprio destino ainda pode escolher outro caminho? Eu faço uma pergunta para você. Se você pudesse ver fragmentos do seu futuro, você tentaria mudar algo? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. E é aqui que a filosofia entra em cena. O filósofo Sartre acreditou que o ser humano está condenado a ser livre. Para ele sempre existe uma escolha. Podemos até dizer que não temos outra opção, mas no fim a decisão ainda é nossa. E junto dela vem a responsabilidade pelas consequências. Já o Eren parece pensar diferente. Ele acredita que existe apenas um caminho possível. Em vários momentos ele afirma que é preciso continuar avançando, não porque queria, mas porque aquele era o único futuro que havia visto. A liberdade que ele tanto buscava começa a se transformar em uma prisão criada pelo próprio destino. E talvez o maior paradoxo de Attack on Titan seja justamente esse. O personagem que mais se envolveu pela liberdade foi ao mesmo tempo aquele que parecia menos livre. Quanto mais ele caminhava na direção ao seu sonho, mais preso às consequências das próprias escolhas. E isso nos leva a uma pergunta difícil. Eren realmente não tinha escolha ou apenas decidiu acreditar que não tinha? E no fim podemos entender qual é a verdadeira mensagem que o Eren nos passa sobre a liberdade. É que não podemos ficar presos às mesmas coisas e ao mundo que está na nossa frente. Precisamos arriscar mais, viver mais, pois o mundo que vivemos é imenso. Existem milhares de lugares e experiências que precisamos viver. Nós só seremos livres se realmente deixarmos de se importar com o que os outros pensam e começarmos a nos importar com nós mesmos. E talvez se fazermos tudo isso, ainda não conseguimos achar a resposta se fomos verdadeiramente livres. Não sabemos nem se o Eren foi verdadeiramente livre. A pergunta que nenhum vídeo vai responder é que o Eren escolheu fazer tudo isso ou o destino foi sua prisão e fez ele chegar onde chegou. Tudo isso foi consequência das suas escolhas ou tudo já estava escrito para acontecer exatamente da mesma forma? Attack on Titan também nos deixa o seguinte questionamento: vale a pena qualquer tipo de sacrifício para alcançarmos a nossa liberdade? Se você respondeu sim, realmente você estaria disposto a sacrificar toda a humanidade por sua liberdade e das pessoas que você se importa? A história do Eren nos ensina que talvez a liberdade não seja como imaginamos. E a verdadeira pergunta não é se sacrificaríamos a humanidade pela liberdade. A verdadeira pergunta que vem com a história do Eren é se estamos preparados para sermos livres, se estamos prontos para aceitar as consequências da liberdade, pois antes disso não conhecemos um mundo diferente desse que vivemos. Eren entende que o preço da liberdade e das pessoas que ele se importa é sua morte, e ele resolve pagar esse preço. No fim, talvez Eren Yeager nunca tenha encontrado a liberdade que tanto procurou. Quanto mais ele lutava para romper suas correntes, mais percebia que cada escolha criava novas prisões. E talvez essa seja a maior ironia de Attack on Titan. A liberdade não é a ausência de limites, ela é a coragem de escolher o seu caminho, mesmo sabendo que toda escolha tem um preço. Eren decidiu pagar esse preço até o fim. Mas a nossa história ainda não acabou. Todos os dias nós escolhemos entre permanecer dentro das muralhas ou dar o primeiro passo para fora delas. Entre viver a vida que os outros esperam de nós ou construir a vida que realmente queremos. E talvez a maior lição que Eren nos deixou não seja sobre titãs, guerras ou destino, mas sobre a pergunta que cada um de nós precisa responder. Você está vivendo como alguém verdadeiramente livre ou apenas aprendeu a se sentir confortável
dentro das suas próprias muralhas. Se você gostou desse tipo de reflexão, se inscreva no canal, porque aqui a gente não fala apenas de animes, a gente fala sobre a ideia que pode mudar a forma como enxergamos a nossa própria vida. Até o próximo vídeo, falou!